Cada vez que um novo jogo aparece, surge a dúvida: será que minha placa de vídeo consegue rodar? São tantas especificações que nem sempre conhecemos o potencial da GPU. Hoje, vamos explicar como identificar a placa e avaliar o potencial dela. Através de uma série de análises, testaremos o desempenho deste importante componente para execução de jogos. Atenção! Muitos programas são utilizados para a realização dos benchmarks. Todos os links e detalhes você encontra no artigo completo. Primeiramente, precisamos descobrir qual é a sua placa de vídeo. Para fazer isso, você deve instalar o GPU Caps Viewer. Após executar o programa, você vai descobrir o modelo da GPU, a quantidade de memória e outros detalhes. Confira as tabelas do Tecmundo e verifique em que nível de desempenho sua placa de vídeo se encaixa. É importante notar a frequência da GPU, indicada em Current Clock, e as informações sobre a memória. Vale ressaltar que quantidade de memória não indica potência. Não adianta ter uma placa com 2 GB de memória se a largura de banda for restrita a 64 bits. Vamos realizar 2 tipos de teste. Alguns servem para estressar a unidade gráfica, outros apresentam resultados concretos e de fato mostram o poderio durante a execução de jogos. Primeiro, vamos colocar sua placa para trabalhar com o OpenGL. Baixe e instale o programa Cinebench. Clique em executar ao lado da opção OpenGL. O software vai executar uma animação e verificar a quantidade de quadros por segundo que a GPU consegue renderizar. Depois de finalizar, confira a pontuação para comparações futuras. Agora vamos partir para testes com o DirectX. Faça o download do 3D Mark 11 e instale o aplicativo. Execute o benchmark com as configurações padrão e aguarde até que todos os testes sejam concluídos. Enquanto a análise é executada, você pode conferir o desempenho da GPU durante a reprodução das cenas. Caso as animações estejam muito lentas, isso pode significar que o desempenho da sua placa não é muito avançado. Confira os resultados na página da FutureMark e, se desejar, compare com os de outros gamers. Para estressar mais um pouco sua placa e verificar a capacidade com recursos avançados, a execução do Unigine Heaven Benchmark pode vir a calhar. Realize o teste com a resolução que você pretende utilizar em jogos, assim você tem ideia do real potencial para as aplicações desejadas. Faça diferentes testes com filtros ativados, com o Tessellation ligado e sem quaisquer incrementos. Claro, você deve ficar assistindo às cenas durante o benchmark, pois é possível conferir a potência da GPU. Os testes mais difíceis acabaram, portanto, vamos ao que realmente importa: demonstrações de jogos. Mas antes de instalar esses softwares, baixe o MSI Afterburner para monitorar a GPU durante as análises. Agora que estamos devidamente preparados, vale iniciar a bateria de testes com o benchmark de Final Fantasy XIV. Esta análise é simples e requer apenas o DirectX 9.0C. Escolha a resolução apropriada para o seu monitor e um personagem. Inicie o teste e acompanhe a execução das cenas. Verifique a pontuação de sua máquina. Sua GPU aguenta mais desafios? Então, faça o download do Cryostasis Benchmark, instale o software e realize as configurações. Você pode modificar a execução de Physics, a versão do DirectX e o padrão de qualidade para a renderização. Se a sua placa não foi muito bem nos testes realizados até agora, talvez você deva usar opções de qualidade intermediária. Execute o teste e aguarde os resultados. Caso sua GPU não tenha apresentado bom desempenho com Physics, vale tentar outra configuração. Você obteve bons resultados em Final Fantasy e Cryostasis? Então, Lost Planet 2 não vai ser um problema. Configure o benchmark de acordo com a versão de DirectX compatível com sua GPU e execute o teste. Recomendamos que você assista às cenas para verificar o desempenho. O programa exibe os resultados ao fim da análise. Está na hora de partir para jogos mais robustos. Faça o download do Stalker Call of Pripyat DirectX 11 Benchmark.
Escolha uma das configurações, defina a versão do DirectX e selecione a resolução compatível com sua tela. Inicie o teste e verifique como sua placa suporta o game. Confira os resultados finais. O último teste que recomendamos é a demonstração de Aliens vs Predator. Fique ligado, pois esta análise exige uma placa compatível com o DirectX 11. Configure a resolução apropriada e inicie as cenas do jogo. Acompanhe as animações, pois são cenas fantásticas que aproveitam todo o desempenho da unidade gráfica. Bom, se você executou esses testes com configurações e resoluções máximas, significa que sua placa está pronta para encarar os títulos mais recentes. Não quer dizer que você vai poder rodar qualquer jogo, pois existem games que exigem muito mais do que é pedido nesses benchmarks. Para conferir se o seu PC é capaz de rodar um jogo, vale acessar o site Can You Run It? Ele verifica os componentes de sua máquina e os compara com os requerimentos dos mais diversos títulos. Caso os resultados não tenham sido impressionantes, é possível que sua placa precise trabalhar com resoluções mais baixas ou níveis de detalhes reduzidos. Vale buscar resultados na web para averiguar se sua máquina apresenta desempenho dentro do esperado. Note que muitas vezes a placa de vídeo é prejudicada por conta do processador, memória ou até mesmo do disco rígido, que não consegue acompanhar a performance da placa. Talvez sua placa não seja tão boa quanto você imaginava, mas é possível turbiná-la. Com o MSI Afterburner, você pode configurar a frequência do processador gráfico. Nem sempre isso gera uma melhora significativa, mas às vezes vale a tentativa. Atenção! Salientamos que o overclock é um procedimento arriscado e que você está por sua conta e risco. Por hoje é só. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais e consiga realizar outros testes futuramente. Não deixe de conferir o artigo completo no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.